Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa madrugada em Hebreus capítulo 2, resumo do capítulo. O escritor apresenta a primeira de uma série de advertências que pontuam o livro se os que desobedeceram às revelações mais antigas não conseguirem impedir a ira de Jeová, mediada pelos anjos, como poderia alguém que ignora a grande salvação anunciada pelo Filho de Jeová, imaginar ter condições de escapar do juízo 2:14. Neste momento o escritor volta ao tema da superioridade de Jesus. Cristo assumira sua humanidade e no processo temporariamente se transformara em um pouco menor do que os anjos. Ainda que na criação Jeová tivesse anunciado um destino muito mais grandioso para a humanidade, viver 5:8a. Jesus, porém, que sofrera com a morte por nós, é agora coroado de glória e de honra. Em sua exaltação vemos o nosso destino, pois a partir daí passamos a ser membros da mesma aliança, da mesma família. É isso mesmo, eu falei até certa aliança, porque a família é uma aliança, mas a família que devolve os dízimos à oferta, é a família que vem à igreja, é a família que está firmada com a noiva de Cristo, que está firmada no sangue de Cristo. É isso que eu estou falando também. Ela agora fala aos membros, né? VV 8b15. Cristo assumira a forma humana e através de seu sacrifício nos libertou do temor da morte. Ele fez isso não para ajudar aos anjos, mas para socorrer a seus irmãos, por quem fez propiciação para seus pecados. VV 16:18. Ao assumir a condição de humano e assim humilhar, é que Jesus pode nos elevar. Versículo chave 2:11. O irmão Jesus. Aplicação pessoal. Jesus ressuscitou para nos elevar. É verdade, Jesus também é um irmão. Ele não é só salvador nosso, mas é um irmão nosso também, um irmão verdadeiro. Não é um irmão falso da terra, não. É um irmão verdadeiro. O verdadeiro crente é Jesus Cristo. A aplicação pessoal. Jesus ressuscitou para nos elevar. O que é verdadeiro crente? Que ele é um irmão. Vamos aqui no destaque. Como escaparemos? 2:3. O nós é enfatizado na sentença grega. O escritor não está se referindo aos cristãos, mas à geração que teve a oportunidade de ouvir a mensagem de tão grande salvação anunciada pelo Senhor. Na época do Antigo Testamento, os que recebiam a lei e desobedeciam eram punidos. Hoje em dia, os que ignoram o Evangelho estão perdidos. A advertência é óbvio. Deve ter causado grande impacto também entre os crentes judeus. Voltar ao judaísmo significava negligenciar a salvação. Menor significa maior por nós. 2:5:9. Para sentir a força desse argumento, basta traçar uma linha horizontal. O escritor destaca que o reino da humanidade está abaixo desse limite e que os anjos estão acima dele. É assim, apesar do fato de que Jeová criou o homem, sua imagem e semelhança e domínio, GM 1:26, CL 8:4,6, o que Jeová fez para cumprir sua promessa foi enviar Jesus para viver abaixo da linha e de que ao morrer seria levado para bem acima dela. Para além do próprio reino dos anjos. Ao ressurgir e ser coroado com glória e honra, ele também nos elevou. O autor da salvação 2:10, a palavra Ashego, também significa que começou algo. A primeira de uma série de Jesus foi o pioneiro, que marcou a trilha e proveu a salvação. Como Jesus se fez perfeito por meio do sofrimento. 2:10, Jesus teve de assumir de fato a forma humana para poder estar qualificado a salvar a humanidade e assim experimentar a vida como experimentamos. Como ser humano, o sofrimento de Cristo não o fez melhor, mas estabeleceu sua qualificação vital de Salvador. A humanidade de Cristo, irmão, de uma mesma família, 2:11-18. Um dos maiores mistérios de todos os tempos é o de que Jeová, o Filho, veio ao mundo para que em todas as causas se tornasse semelhante aos irmãos. Dizer que Jesus era humano em todas as causas significa exceção feita à natureza pecaminosa. O Filho de Jeová aceitara nossas limitações e viver em seu interior. Ele experimentou a fome, a sede, o cansaço, conheceu a solidão. Sentiu a dor de ser rejeitado e a falta de compreensão. Ansiava pelos relacionamentos profundos que consideramos tão importantes. Muitas passagens do Antigo Testamento deixam claro que Jesus era verdadeiramente Jeová e homem. CFMT 412, 8:23-24, LC 2:52, 24:39, JO 1:14, 4:56, 11:35, 19:28, 34, RM 1:23, HB 2:14, 17:18, 4:15. Quando fala de Deus e homem, é considerado como Jeová e homem. Por quê?
É Jeová que enviou Jesus Cristo. Então ali não está negando o nome de Jeová. Está concordando que Jeová enviou o Filho, que é Jesus Cristo. Entendeu agora? É poderoso para socorrer. 2,18. Um sumo sacerdote teria de ser solidário para com os que representavam diante de Jeová. As experiências que Jesus se deixou submeter como ser humano deixa claro que ele entendeu muito bem sua missão. Não é que Jesus veio como um homem e ele estava em pecado não, tá? Ele veio como um homem, ele só sentiu as mesmas experiências que o homem e a mulher sente. Igual está escrito ali, ó, fome, sede, cansaço e solidão. Olha lá, dor e sentir ser rejeitado e falta de compreensão. Tá vendo? Mas não quer dizer que Jesus estava em pecado, não. Ele veio como ser humano como qualquer um de nós, menos pecado. Entendeu, né? Ele não nasceu com pecado. Ele sentiu as mesmas experiências que nós sentimos, as decepções da vida. Mas ele não tinha pecado nenhum, não. Veio sem pecado, morreu sem pecado e ressuscitou sem pecado. Ele só levou o pecado, ele não ficou com o pecado. Muitos confundem isso, né? Vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto em Hebreus. Abençoa somente os inscritos, somente os dizimistas, oferta de mais ninguém. Amém e amém. Ainda nós estamos aprendendo. Tópico focalizado no esboço, identidade, sacerdócio, sacrifício e fé. Até o próximo culto e o próximo vídeo.